Estamos informando aos seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Vamos ajustar os trens aqui, as coisinhas. Bora, galera! Oi, chegou alguém aqui? Fala, Jorge Bruno Leite! E as dipironas do Oeste? Fala, querido! Miguelzinho! Ah, meu Deus, tô tentando acenar aqui pra moleque oficial aqui. Fala, meu compadre! Ó, entrou aí Felipe da Fábrica também, é o grande produtor intermunicipalmente conhecido. E aí, galera, beleza? Boa noite a todos. Hoje a gente vai estar começando aqui mais um Música Massa Entrevista, né? E hoje vai ser uma parada massa, ó. Banda Devaneio entrou aí já, que é o nosso querido amigo Léo que vai fazer a entrevista hoje aí. Hoje a gente vai trabalhar um negócio interessante aqui, porque vai ser a primeira vez que a gente vai usar esse recurso de conversar com mais de uma pessoa, saca? Até hoje a gente só fez as lives da Música Massa, que a gente só fez as lives da... Então hoje a gente vai ter dois integrantes aqui de banda, né? Conversando aqui, esse processo massa. Agradecer a Orbe aí, que a Orbe, fala, Matheus, que facilitou esse contato pra gente aí. Grande Léo! Fala, Tudo bom? Seja bem-vindo, meu querido. Beleza? Tudo bem? Obrigado, Tudo bom, graças cara. a Deus. Obrigado Aí, pelo ó, convite. Matheus, eu que agradeço, meu querido. Deixa eu só chamar Matheus aqui, pra gente já Beleza. começar a nossa conversa aqui. E aí, você tá morando no Rio mesmo? Marina, boa noite. Eu moro no Rio. Moro no Rio. Matheus também. Ó, Eu não bom sou demais. daqui, mas eu moro aqui. Salve, Fala, rapaziada. Matheus. Fala, Matheus. Tudo bem? Bem-vindo. Salve. E aí, ó, o pessoal tá E chegando aí? aí, só para contextualizar para o pessoal, hoje aqui a gente vai estar fazendo um bate-papo com os membros os integrantes da banda Devaneio, né? A gente vai conversar aqui um pouquinho, falar desse estilo sonoro deles aí, esse disco legal. Quando eu escutei o álbum de vocês, bicho, eu conversando com a Júlia, né? Aí, eu sou baiano, aí às vezes as gírias não têm o mesmo significado entre os estados, né? Sim. Aí eu falei, Júlia, pelo amor de Deus, que banda é essa? Tipo assim, doido. Aí ela, é a Devaneio. Aí eu falei, não, moça. Eu falei assim, pelo amor de Deus, que sonoridade boa é essa, interessante. Pode crer. Eu ia até te perguntar mesmo, cara. A gente trocou uns áudios, né? Eu falei, cara, esse sotaque é nordestino. Eu fiquei pensando, será que é baiano? Aí até... que bom que você já falou aí mesmo. Eu sou baiano de... Não sei se vocês já ouviram falar, né? Minha cidade é conhecida por Romaria. Eu sou baiano de Bom Jesus da Lapa. É a segunda maior romaria do Brasil. Sim, já ouvi falar. Já ouvi falar. Terra boa. Quente. Irado. Quente. A praia mais perto é quase 1.000 quilômetros. Caramba. E vocês aí? Pega uma excursão pra ir pra praia, assim, né? Tem que ser por aí. É mais próximo de Brasília do que de Salvador, só pra você ver. Tá louco. A gente tá no calor aqui também. Rio de Janeiro, até no frio, é quando a gente põe uma camisa. Apesar que o Matheus é carioca. Não, eu tô Aí, ó. aqui, ó. Carioca deu 25 graus, já tá de moletom, já. Pô, já. E você é de onde, Léo? Eu sou de Santos, São Paulo. Lá também é bem quente, na real, né? É um pouquinho menos quente que o Rio, mas é litoral também, dá 40 graus facilmente, assim, né? Então também já tô habituado com calor, assim. Natal em família era aquela loucura, né? Assim, calor desgraçado, todo mundo debaixo do ventilador. Nossa, Mas aquele filme do... O Léo é de Santos. eu vim de Santos. Aquele filme... Santos. Dizem que é a praia de Minas, né? Ali é a praia de Minas. O pessoal vai bastante, interior de São Paulo também, vai muito para Santos. Pronto. Você falando de calor, ventilador, aquele filme do Leandro Hassum, que é tipo imitando o clique que vai adiantando, né? Dos natais. Do controle? É tipo uma paródia, né? Aí né? O filme já começa assim, Natal, calor do inferno, os caras comprando ventilador, né? Exatamente. É o Brasil. É o Brasil. Bom, pessoal, geralmente assim eu gosto de começar, para contextualizar para quando a galera tá chegando assim, né?
perguntando assim, de onde vocês são, como a gente já conversou assim, e quem são vocês, né? Independente da música, a vida profissional de vocês, se tiver outra profissão além da música, né? A gente gosta de saber assim quem a gente está conversando, quem a gente está ouvindo. Fiquem à vontade, quem quiser começar. Quer começar, Matheus? Vou começar então. Bom, eu sou Matheus Schmidt, eu sou cria da Tijuca, um bairro aqui do Rio de Janeiro, Tijuquistão. O pessoal da Tijuca deve ter algum tijucano aí, porque reza a lenda que se você for numa banheiro de uma boate underground em Berlim, vai ter um tijucano, entendeu? Se tem um tijucano aí, vai ter um cara, né? Então reza a lenda. Então, eu sou baixista, também sou produtor, atualmente estou um ano produzindo. Por conta da pandemia, eu comprei uma plaquinha para começar a gravar baixos aqui, etc., para outras pessoas, e acabei entrando no mundo das drogas. Aí, entrei na produção, né? Cara, me embrenhei, estou fazendo um monte de produção e tal. Toco desde 13 anos, trabalho com música desde 14, 15 anos, assim. Pelo menos é meu início, não vou dizer que totalmente seguro disso, mas assim, meu início, trabalho com música e é isso, cara. Sou para toda obra aí, quem quiser um baixista aí. Tô pensando nos projetos aí, ó, já que você já abriu a porta, vou precisar de uns Minha baixos namorada fala que eu toco em aqui. todos os projetos do Rio de Janeiro. Minha namorada fala que eu toco em todos os projetos do Rio de Janeiro. É o mestre dos magos. Problema de... Diversidade, né? Nem perto, nem perto. Eu acho que todo mundo da banda, né, tem esse caráter de ser eclético, né? Eu sou músico também, comecei a tocar com uns 14, 15 anos, né? Quando eu via ainda punk rock, hardcore, fui para o mundo da música por causa do punk, né? As primeiras bandas, aquela coisa de adolescência e tal. Ainda gosto muito de punk, né? De hardcore, mas escuto menos hoje, né? E aí, enfim, fui fazer faculdade de música em Ouro Preto, estudei lá, já vi até um amigo que entrou aqui de Ouro Preto, da faculdade, então, assim como tem um tijucano em cada lugar, você falou, sempre tem alguém de Ouro Preto. É impressionante, em todo lugar do mundo você encontra o povo de Ouro Preto. Deve ser o... Oi? É o mesmo ancestral. Exatamente, é um ancestral comum aí. Uma parte foi para Ouro Preto. A outra foi para Tijuca. Eu moro na Tijuca também, Rômulo. E aí, enfim, comecei a tocar, fui fazer faculdade e tal. Aí voltei para São Paulo, capital, fui para a área acadêmica, né? Fui fazer pesquisa em música, fiz o meu mestrado sobre Tom Zé e tal. Conheci o Tom Zé, consegui entrevistá-lo também, assim, foi muito legal, assim, essa oportunidade. E aí acabei vindo para o Rio e me fixando aqui quando eu vim fazer o doutorado, que foi também em música, né, sobre um festival que tem muito a ver com o devaneio, né, que é o Festival Psicodália. Assim, foi um festival muito marcante, né, na minha vida, e que deu gatilho para eu começar a compor as músicas do devaneio. Eu já tinha tido outras bandas, né? Sempre gostei de compor, desde o início, assim, eu sou violonista, mas canto também, toco alguns outros instrumentos, né? Lá toquei gaita também no disco, mas, enfim, toco clarinete, arrisco algumas outras coisas aí também. Já toquei bateria numa outra banda punk. Temos um multi-instrumentista. Tô tentando, né? Mas assim, meu instrumento mesmo é mais o violão, né? Mas eu gosto de aprender, assim, enfim, entender um pouco da complexidade da música em cada instrumento, né? E eu gosto muito de escrever letras, né? Eu gosto bastante de ler e tal. E acho que no devaneio, assim, consegui juntar várias faces, né? Do que eu entendo por mim, né?
e de interesses, né? Tanto nas letras quanto nas músicas, então foi por aí, né? E aí veio a pandemia, logo quando a gente começou o projeto, mexeu com tudo, né? Foi uma loucura, né? Tá sendo ainda, né? A gente lançou o disco e não pôde fazer ainda nenhum show, né? Rapaz, eu acho que deve ser assim o que mais tá frustrando assim a galera da música, né? Com algumas pessoas até que eu conversei aqui na página recentemente, que muita gente boa lançou projeto e aí a pandemia passou uma rasteira, né? Porque não tá Exatamente. podendo fazer show. E por mais que faz live, né? É massa, a gente vê a galera tocando nas lives, mas vocês não têm aquela energia, né? Da plateia tá vendo vocês tocarem, né? Isso É a mesma coisa, né, cara? Não é a mesma coisa, Não, é exatamente. mais frio, E né? como é que Mais foi Fora isso que aí? eu acho que. Não, pode falar, desculpa te interromper. Fora que eu acho que. Fora que eu acho que a gente também, até entrar no ritmo de novo, de ensaio, de enfim, trazer essa sintonia de novo. Eu, particularmente, tô basicamente um ano sem tocar direito com os outros, assim, né? Eu juntei ali para gravar o disco da Devaneio, a gente juntou ali numa época de flexibilização. Qual é, Felipe? Obrigado, irmão. Felipe gravou com... Pô, me interrompeu também. Felipe é um grande amigo meu que gravou a bateria no meu projeto Inquilinos da Casa Verde. Baterista do meu primeiro EP lá. Mas enfim, como eu tava falando, é difícil entrar esse... Eu me sinto assim, hoje em dia eu sinto que eu sou quase um analfabeto musical pra tocar com os outros, assim, aquela coisa assim. Tô muito no meu quarto, cara, todo mundo, eu preciso tocar com os outros, E quando a gente voltar até ter esse ritmo, essa malícia, assim, né? Ainda demora. Se alguém chegasse pra mim e falasse, pô, vamos fazer um show amanhã, eu falo, pô, bora, mas peraí, tem que vamos fazer um reunião no Zoom, assim. Não sei. Pra fazer a transição, né? Não, exato. E aí, como vocês mesmos falaram aí, a questão da energia, né? Quando você está ensaiando direto, você já entende a mecânica ali, tá, né? Com a banda, todo mundo alinhado, afiado, pode ousar, pode brincar, que a galera já, né? Já sabe mais ou menos por onde vai ali. Como é que foi que surgiu, assim, vocês estavam de boa e falaram assim, vou fazer uma banda, o nome da banda vai ser Devaneio. Como é que foi isso? Essa ideia da banda, como é que vocês se juntaram para fazer esse processo? Cara, é uma longa história, na verdade, que começou há 7 anos atrás, né? Eu até esqueci de falar que você perguntou quem são vocês, né? E eu também tenho essa mesma sensação do Matheus, só antes de responder isso, porque eu sou professor também de música, né? Eu dou aula num colégio, agora também tudo virtual, então a gente está trabalhando igual um maluco. Eu saí de uma reunião agora de responsáveis, né? 7h30. Minha namorada é professora, eu vejo também. Ela fica doidinha. E aí, assim, eu falei, pô, deixa eu pegar o violão aqui, vou dar uma esquentada aqui. Faz tempo que eu não toco, eu tô assim, na correria total. Falei, pô, deixa eu lembrar umas músicas aí, se for preciso tocar. E aí... Mas você perguntou, né, como que começou, né, o Devaneio? Então, o projeto começou em 2013, né? Como eu falei, eu fui lá no Psicodália, foi um Psicodália de Réveillon. É um festival, né, que tinha... Ele interrompeu por conta da pandemia, né? Mas um festival que rola no Sul. Não sei se você já ouviu falar dele, Rômulo, mas é um festival, mais ou menos, tinha umas 6.000 pessoas, enfim, tocou uma galera... muito boa lá da psicodelia, do rock progressivo, Mutantes, Som Nosso de Cada Dia, Terreno Baldio, internacionais como Gong, cara, o Seu Valença, Pepeu Gomes, Moraes Moreira, essa galera dos Novos Baianos. Só peso pesado, assim. A Biomil Orquestra já tocou lá também, o nosso baixista, o nosso baterista já tocou lá, só que ele tocava baixo nesse outro projeto, né, o Gabriel Lodo. Enfim, e aí foi um festival que mexeu muito comigo, sabe? Eu falei, pô, eu tô só pesquisando, estudando e tal, preciso voltar a tocar, né? E preciso voltar a compor, e aí, assim, o rock psicodélico, progressivo também fez muito parte da minha vida, né? E aí eu comecei a compor em 2013, logo quando eu voltei, e eu tinha feito um som com uma galera por lá.
né? Fiz alguns amigos por lá e comecei um som. E aí montei um projeto com 2 caras lá de São Paulo, que também tinham outros projetos, né, dentro da psicodelia e tal, com 2 amigos meus. E aí eles chamaram outro baterista, que também virou amigo, a gente começou a ensaiar, só que aí eu tive que vir para o Rio, né, para fazer essa pesquisa também de doutorado, e aí falei, olha, gente, eu volto, um dia a gente grava esse disco. Só que, cara, a vida seguiu, né, o baterista teve filho, o guitarrista foi para Europa, enfim, cada um foi trilhando o seu caminho, né. E eu vim para o Rio e ficou o projeto. Como as composições são minhas, então eu trouxe comigo, né, na bagagem também. Uhum. E ainda faltavam algumas composições que eu fiz aqui no Rio. Então, no decorrer desses anos, né, eu fui fazendo, né, as músicas desde 2013. E aí foi 2019 que eu retomei esse projeto, né, com o Christian Dias, foi o primeiro cara que eu chamei, que é o nosso guitarrista, que a gente se conheceu na Unirio, né, ele estava terminando a faculdade lá e tal, e eu até orientei um projeto dele de conclusão de curso, né, aí a gente ficou amigo e tal, eu convidei, falei, pô, Cris, ele já tem, né, tem uma outra banda também, né, de rock, meio psicodélico também, né, o Astrovenga, e convidei ele para fazer parte do projeto, e a ideia já era assim, vamos juntar e vamos gravar um disco. Aí ele, pô, super topou, mostrei as músicas, aí ele chamou o Lodo, o Gabriel Lodo, né, que é o baterista, que também se animou, e o Matheus chegou por último. Na verdade, eu o conheci num festival no Aldeia Rock, que é um festival em Aldeia Velha, antes da pandemia, né, então, eu vi ele tocando lá no Macombi, até falei isso no documentário que a gente lançou, né? Um mini doc aí que a gente lançou esses dias. Eu vi ele tocando numa jam session ali, no Macombi, que tava ali, era um festival com a galera acampada também, isso era menor que o Psicodálico, sei lá, 1000 pessoas. Era uma Kombi. O Wagner José e seu bando, que é um grupo bem bacana também, levou uma Kombi e fez um palco, meio que uma espécie de palco aberto, com jam e tal, para a galera se apresentar no espaço do camping, que não era mesmo o espaço do evento, teoricamente. Assim, era um palco tipo assim, alternativo, mas não era. Um palco alternativo. E aí, e ali tinha. E assim, tipo, uma vibe, um riozinho. Rio maneiro pra caramba, passando, não sei o quê, várias barracas todas, sabe? A galera abria a barraca e via o show, assim, frente, assim, dessas barracas, assim. Que viagem. E aí rodando os músicos e tal. Foi muito maneiro. Ó, o Miguel chegando aí, o Miguel também gosta de um som funkeado aí, ó. Miguel Ipo, acabou de entrar aqui. Aí sim. Dos meus. Aí você chegou lá no festival, viu, Matheus? Esbagaçando. Detonando lá no baixo, aí fui trocar uma ideia com ele, isso já mais pro final, falei, pô, tal, você fazendo um som, tal, legal, aí ficou por isso mesmo, aí, porque a gente tinha um baixista anterior, mas ele acabou saindo e tal, fez, acho que só uns 2 ensaios com a gente, né, e aí tinha uma amiga minha que conhecia também o Matheus, a Lotus, né? Aí eu falei com ela, quando saiu, eu falei, pô, você tem um contato daquele cara lá do festival e tal? Acho que eu nem sei se eu lembrava o nome. Ah, não, tem aqui, Matheus e tal. Aí entrei em contato com ele, mostrei, ele topou e, pô, tá aí até hoje, firme e forte também. Acho que, assim, todos os caras da banda abraçaram, assim, o projeto, fizeram crescer bastante, né, nas ideias, nos arranjos, né, mesmo assim, não tendo composição deles, eu acho que eu tentei também, assim, deixar bem livre para as criações, acho que muita coisa mudou, né, graças à influência deles, isso tem sido muito legal, assim, o Matheus faz umas puta linha de baixo aí também, que às vezes a gente até muda a gingada aqui no violão, né. Foi até você ter falado isso, que eu ia te perguntar justamente isso, como é que ficava a questão da interação dos músicos com as músicas, né? Porque, por exemplo, entre a espada e a cruz, aquele começo é muito marcante, é nítido, Matheus ali, groovando em cima ali é nítido.
Foi a primeira música que eu conheci, foi quando eu falei com o pessoal da Orbe, né, com a Júlia. Aí eu mandei no grupo dos amigos nossos, o cara ficou louco, ficou doido com a música, já foi pro YouTube, já ficou procurando outras músicas de vocês, e ele gostou muito das letras, porque ele é um estudioso e tal, e quando ele viu as letras, assim, ele falou assim, rapaz, essa banda aqui já tá na minha playlist. Ah, que massa, cara. Que massa. O Léo, não sei se por falsa modéstia ou se eu não pesquei, mas faltou ele dizer, ele tem doutorado em música, né? Então o cara é cabeça demais, assim. Temos um doutor, aí ele vai um doutor de verdade. Aqui do um doutor com doutorado. Sim. Não é só... Doutorado em psicodelia, né, ainda, né? Em psicodália. É verdade. Cara, eu também tenho, mas por outros meios. Como é que é? Também tenho doutorado em psicodelia também. Foi pela experiência. Só que... Ô, Matheus, essa questão que eu perguntei não, né? Frisei da questão da sua marcação no baixo, né, que ficou bem evidente na música, pelo menos mais ainda nessa música, né? Entre a Espada e a Cruz. Como é que é essa questão, assim, quando o Léo traz uma canção, é bem natural, assim, você já vendo o que você vai fazendo e a banda segue, ou como é que é essa questão quando vocês estão ali? Foi para gravar, como é que foi isso? Como é nos ensaios? No nosso caso, eu acho que foi um caso até bem específico, assim, né? O que aconteceu foi que a gente ensaiou a distância, entre aspas, porque a gente fez uma espécie de pré-produção onde o Léo já tocava violão e voz, uma música completa, numa track, e aí ele mandava pra galera e a galera ia contribuindo com as gravações. E aí eu ia botando uma ideia, outra ia botando uma ideia, e a gente ia chegando num consenso à distância, assim, e ao vivo a gente via o que encaixava direito ou não, porque quando entra a bateria as coisas, né? Mas eu tenho costume, assim, de talvez pelas minhas influências, de funk mesmo, não sei o quê, de trazer um baixo que não seja... que acrescente, que mostre minha assinatura, assim. Ao mesmo tempo que sirva para música, assim, né? Mas que tenha, às vezes, alguns desenhos paralelos. Acho que o estilo permite também. Tem um amigo nosso aqui... Mas baixos, né? 2 baixos ao mesmo tempo. Não, então, esse CD para mim foi um CD de experiência total, assim, porque experimentação mesmo. Porque eu comecei a usar mais a onda dos pedais, então eu não usava tanto, assim, mas vinha usando, mas não era tanto a minha praia, eu era mais da onda do baixo tradicional, groove, blá. E também eu comecei a usar o fretless. Eu gravei 3 músicas, foram 3, Léo. 3 músicas com baixo fretless, baixos centrais. Foi a cura. Pra poder emular baixo acústico, dar aquela chorada. Então, e isso é uma coisa que eu falei com o Léo. Eu falei, Léo, pô, cara, então, o que você acha de eu pegar um fretless e fazer isso aí, tá ligado? Porque eu nem tinha fretless na época. Aí eu peguei um baixo antigo. Eu peguei assim, tipo, eu tava com fretless há 3 meses e gravei CD, assim, tipo, já tava estudado, assim. Tá? Rapaz, eu não sei nem pra onde ir no instrumento que não tem traste. Eu fico pois assim... Pô, ali o buraco é mais embaixo. Não, foram 3 músicas. Foi a cura e o Verbo se fez Deus e Bezerro de Ouro, né? Que você usou. E no solo de guitarra da segunda música, né, que é o Verbo se fez Deus, você gravou o fretless e depois ainda gravou um outro com traste mesmo, né, um baixo. Tem 2 vezes. Não é para amadores, o Brasil não é para amadores. Foi uma loucura, na verdade, o Rômulo, esse processo de criação. Ó, meu irmão entrou aqui também, Fotorama Central, valeu, mano. Aí, bem-vindos. Porque, cara, a gente começou a ensaiar, a gente fez sei lá quantos ensaios, uns 4, 5 ensaios, não foi?
e aí depois veio a pandemia e ficou tudo parado, a gente sem saber o que fazer, eu fiquei bem Cara, eu acho que a frustrado. gente nem chegou a fazer 4 ou 5 ensaios, não. Acho que foram menos Foi até. três, uns três, eu acho, né? Com a banda definitiva aí, acho que foram uns três, e acho que com outro baixista mais dois. Porque aí a gente ficou parado e, pô, o projeto de gravar o disco, como é que a gente vai fazer, né? Você não pode sair de casa, não tinha nem máscara, a galera não sabia nem os sintomas Uhum. direito da Covid, Nossa, aquela loucura. E aí eu fiz o mesmo processo que o Matheus fez, eu fui lá e comprei uma, uma placa, né, de som, também um microfone para gravar, eu nem sabia, fiz, estudei tutoriais aí no YouTube para aprender a gravar em casa, e aí gravava a voz e o violão, né, mandava para os meninos e tal, e eles iam trazendo ideias, ó, tal, isso daqui, tal, poder mexer nisso, pensei num baixo assim, a gente ia trocando ideia pelo WhatsApp, ou áudio, ou às vezes fazia umas chamadas, né, de vídeo, tal música, eu pensei em tal ideia, mais referência de tal banda, um baixo aqui mais ou menos assim, mexia, e aí eles iam gravando e me mandando, então era assim, uma parada bem esquizofrênica mesmo, sabe, pô, assim, todo doido. Frankenstein, Tinha um briefing, né? tinha um break. Às vezes era um briefing assim, meio tipo. Cara, eu pensei num Acho que o baixo que Matheus deu uma fosse meio travada aí, blues, marcadão, não sei o quê. Aí ou não sei eu se tinha que me fui virar com eu. essa informação. Não, eu tô ouvindo vocês, só que travou a câmera, mas eu ouvi vocês. Agora voltou, agora voltou. Pronto. E aí foi essa loucura, cara, de tipo, um grava daqui, o outro dali, e aí depois a gente juntou tudo para ir para o estúdio. Primeiro fui eu e o baterista, isso foi quase em outubro, setembro, que deu uma melhorada na pandemia, né? Aí eu fui para estúdio com o baterista, só eu e ele, para passar todas as músicas, para adiantar, e depois juntamos todos, fizemos alguns ensaios, porrada, assim, umas 3 vezes por semana, 2 vezes na semana, não lembro, mas ensaios longos, e fomos gravar, já na sequência, assim, sabe? Aí em outubro a gente gravou, mas e depois paramos, né? Porque aí piorou de novo a pandemia e não conseguimos fazer show, né? Não tem possibilidade, Porra. né? Eu acho que eu vou ser vacinado ainda antes, né? Só por ser professor, né? Mas mesmo assim, pô, um ano, né? Parado, mais de um ano parado, né? Desde março do ano passado, né? Desde março do ano passado. E eu achei interessante vocês falarem isso aí, pra você ver, né? Como a tecnologia ajuda a gente, né? Hoje vocês puderam trabalhar o disco praticamente de casa, todo mundo mandando um pro outro, né, e tal. E Sim, antigamente sim. o treino era em estéreo e era todo mundo colado ao vivo, né, velho? Que viagem, assim, muito... É assim, eu tava vendo até uma entrevista, lendo uma entrevista um tempo atrás, do LS Jack, que voltou com o Vini, né? E aí ele falava exatamente essa questão do sentimento que hoje, como todo mundo pode fazer as coisas em home studio, é muito difícil a galera toda ir pro estúdio gravar, né? Assim, como Uhum. vocês gravaram, como é que foi essa experiência? Assim, vocês gravaram todos juntos também, assim como você falou, foram pro estúdio? Ou hoje você gravar o violão, no outro dia aí o Matheus gravar o baixo? Como é que tava sendo? Ainda mais por causa da pandemia. Aí no estúdio a gente se reuniu, né? Ali não teria como mesmo, né? O que eu fiz, né? Eu passava na casa de cada um de carro para ninguém pegar transporte público, né? A galera tava Sim. isolada ali também, então eu cheguei até a fazer exame um pouco antes de Covid e tal, e a gente Mas tava os se caras não cuidando. fugiam do estúdio, né? Você já chegava com o PCR, bora, todo mundo pra trabalhar agora. Bora, né? E aí eu passava na casa de cada um. O Cris já morava ali do lado, né? A gente gravou num bairro chamado Santa Teresa, aqui do Rio. Ele já ia a pé para lá mesmo, era pertinho. E aí lá a gente se reuniu, né? Não teve jeito mesmo. Mas foi uma época que, assim, se você até ver o gráfico, né, da pandemia, outubro foi o mês mais lá embaixo, assim, de todos. Então o contágio estava bem baixo. E, pô, graças a Deus ninguém pegou Covid na época lá. A gente conseguiu manter a segurança e tal, ia de máscara.
Mas aí a gente teve que se juntar, né? Aí só o vocal que eu gravei mais sozinho mesmo depois, né? Que aí a galera também já tava com outros compromissos e tal. Mas foi bem legal, assim, foi um É, processo muito louco. o que acontecia, assim, a gente, mesmo num estúdio, a gente não precisa estar todo mundo reunido mesmo, né? Hoje em dia, porque antigamente era taca de pau ao vivo, né? Vamos lá, galera, um, dois, três, vamos lá, a banda, né? Mas eu acho que é exatamente o que você falou, né? Que dá até pra eu gravar, sei lá, meu baixo de casa e nem ir no estúdio e falar, galera, ó, mandei meu baixo aí pra vocês, não preciso ir, valeu. Mas acho que a gente quis participar dessa vibe, todo mundo meio que produziu o som também, assim, né? Ao longo do processo, algumas coisas vão mudando, alguma coisa que você acha que é certeza. Quando você vê gravado, você fala, opa, isso aqui funcionava tão bem no estúdio, mas não. Aí tem um outro fulano lá do teu lado que vai querer dar uma opinião e a galera vai querer se envolver, assim. Acho que é natural. E esse processo de imersão, só num estúdio, cara. É, Só num estúdio mesmo. com certeza. E a gente Quando eu vejo quis o pessoal- também registrar, né, o Romulo? Que aí a gente aproveitou esse momento de gravação, de reunião, acho que também já todo mundo já de saco cheio de ficar dentro de casa, a gente se juntou e gravamos, né? Fizemos registro das gravações e tal, de vários dias, né, de gravação, e aí acabou juntando nesse material que é o mini doc, que a gente lançou agora, tá no YouTube também, lá no nosso canal. Minha esposa até comentou aqui que acompanhou esse processo todo, que, cara, foi uma loucura. Eu trabalhando aqui, dando aula, saía correndo, tudo virtual, né? Não, vou pro estúdio, volta, não sei o quê, trocava a aula. Foi uma loucura. Mas deu certo, né? Deu certo. Não, e é bom, assim, porque, assim, como é o primeiro disco de vocês, assim, né? O primeiro trabalho da Devaneio, né? É bom Isso. vocês terem esses registros. Ontem mesmo eu estava vendo uma live do Marcelo Barbosa, né? Que é o atual guitarrista do Angra, né? E aí ontem ele estava comemorando 18 anos do primeiro disco da Cálice, que foi a banda dele, né? Com a Lírio Neto. E aí ele estava falando da dificuldade, que se ele fosse botar em reais hoje, quando eles gravaram o primeiro disco da Cálice, dava quase 25 mil reais. Você vê até Cara, isso, né? Então é massa vocês terem esse tipo de registro. Para falar assim, pô, quando a gente começou ali, ó, como é que foi começou a banda, né? Que vocês já são escolados de estrada aí. Isso é muito bom. Deve dar uma nostalgia retada no futuro. ah, sim, com certeza, com certeza. Não, e quem sabe, assim, se a gente estivesse tocando, talvez já não teriam até músicas novas, né? Sim. Assim, eu tô com vontade de começar a compor aqui, mas pô, a gente ainda tem muito para explorar desse disco, né? Assim, a gente explorou virtualmente, né? Estamos explorando assim, né? Gravamos 2 clipes, né? Aproveitamos também nesse tempo de gravação no estúdio, ainda gravamos 2 clipes lá, né? Então foi um pacote completo, né? Foi do Entre a Espada e a Cruz. E o documentário, né? Exatamente, foram Tudo. 3 materiais, né? O Miragem, Entre a Espada e a Cruz e o Doc aí, né, cara? E foi soltando aos poucos, né? Não, não, é verdade. Porque assim você fala, né? Tem muita coisa para explorar desse disco, né? Tem o pessoal que fala assim, tipo o Saulo, que era do Saulo Vieira, né? Saulo Vieira não. Saulo Fernandes, que era do. Que ele é de Barreiras, ele tocou no Jamil, na Eva, quando a Eva, sei lá. Não é muito minha praia, não, mas eu vi uma vez ele falando que ele gosta de gastar o disco, né? Quando ele faz o disco, ele não elege uma música de trabalho, ele gosta de tocar até cansar aquele disco, para ele começar a trabalhar um novo, né? Para até dar tempo da galera ficar com aquela referência, né? Quando vocês fizerem outro material, mesclando, né? Isso é massa. E Total. como é que se deu, Léo, a ideia para essa temática das músicas? Para essas temáticas, né? De reflexão, de teologia, né? Essa vertente, assim, de vocês. Cara, então, isso aí também foi uma outra história, que foi, na verdade, é um álbum conceitual, né? Então, todas as músicas estão entrelaçadas, né? É como se o álbum todo fosse uma música só, né? Elas têm unidade, né? Mas todas elas têm as referências, sejam da letra,
seja nos riffs de guitarra ou alguma coisa do baixo, do violão, elas estão dialogando sempre, uma música faz citação da outra, né? Se você, por exemplo, ouvir o disco da música 2 para a música 3, e o verbo se fez Deus para o bezerro de ouro, você não consegue perceber que uma música terminou e a outra acabou, né? Tá no meio do violão ali, na verdade uma música prepara para a próxima também, né? Então os temas E também tem semelhanças. Também tem umas linguagens semelhantes, assim, até uma sinfonia, que às vezes um tema, uma melodia que se repete no meio da outra música, no final. O início e o fim do disco são o mesmo. Então, Sim, eu percebi. Por exemplo, o riff da Teogonia lembra um pouco o riff do Hoje Não Amanhã, entendeu? São meio que citações, né? Uma música na outra, né? E os temas, cara, eu acabei indo para um lado mais mitológico, assim, né? Eu peguei a primeira música, a ideia do disco eram 7 músicas, né? Pensando na criação do universo, 7 dias de criação do universo, né? Coisa da numerologia, né? Que 7 é o número do sagrado também, né? A materialização do sagrado e tal. E aí eu estudei um pouco da Teogonia de Hesíodo, né, que fala das criações, da criação do universo, a criação dos deuses gregos, né, e pensei desse mito, né, que é um mito poético, né, uma narrativa poética para a criação do universo, e fui trazendo os personagens, né, Gaia, que é a Terra, Urano, e eu narro na letra, eu conto essa história do surgimento do universo, o surgimento da luz, né, e aí depois a criação dos deuses, né, dos titãs, né, os filhos de Gaia e Urano, que surgiram a partir do caos também. Essa ideia do caos também está sendo retomada na música Bezerro de Ouro também, né? E aí tem uma linearidade, uma certa circularidade também, né? Então o primeiro é, vamos dizer, a criação do universo, a primeira música. A segunda música é a criação de Deus, né? A humanidade criando Deus, né? Deus criando o homem, e o homem criando seus deuses, né, em várias culturas, né. Aí depois tem a materialização de Deus, né, a materialização do sagrado na imagem, tal, que eu faço... Os ídolos. Oi? Os ídolos. Isso, dos ídolos, né. Eu faço essa analogia do episódio bíblico do bezerro de ouro, né, que eles constroem lá um bezerro de ouro no meio deserto, né? O povo estava sem fé. E aí depois a próxima música já é a destruição, né, desse ídolo, né, que é um retorno ao caos inicial, a destruição dos templos, que é a música Miragem, né? Então a miragem é você achar que a deidade, né, que o sagrado está ali naquela imagem, mas vai muito além disso, né? E aí eu falo também do pecado como um instrumento de poder, um instrumento de controle, né? Essa ideia de culpa e tal, mas depois eu falo da fé, da espiritualidade como um processo de cura também, né, na música A Cura, né, então um processo de busca, de cicatrizar essas feridas, né, e tal, e na última música eu fechei com essa ideia do encontro consigo mesmo, né, da transcendência, a partir da meditação, de você ver que Deus, na verdade, somos todos nós, que Deus está em todos nós e por isso nós todos somos deuses, né. Então é essa busca, né? Que não sou homem, não sou mulher, não sou negro, não sou branco. Então, assim, de trazer essa coisa do sagrado em cada um de nós, entendeu? E aí foi essa viagem, né? Uma coisa bem psicodélica, mas que bebe no programa. E aí foi isso. Simples assim. E aí foi isso, tá ligado? Simples assim. Exatamente. Eu acho interessante. A história é dividida meio que em capítulos, cada um traz esse conceito, assim, que é a narrativa, e aí nisso tem hinduísmo, budismo, mitologia grega, cristianismo, o que mais? Vamos falar aí, xamanismo, e tudo isso visto até sob um ponto de vista que não é tão, às vezes, não tão romantizado, assim, falar de espiritualidade, eu sou um cara espiritual. Tem ironia, tem crítica, tem também
outras visões, assim, visões que são políticas, visões que são humanitárias, enfim, outras questões, assim, filosóficas, muito mais do que espiritual, do que essa busca, né? É o Sei lá, o Léo não é o George Harrison, tá ligado? Nada contra, eu adoro George Harrison, mas é isso. É um som bastante inteligente, assim, é interessante. E como vocês falaram mesmo, a questão de você ouvir o disco, porque assim, eu sou um cara que gosta de ouvir disco. Eu tenho esse perfil. É o Então, rock universitário. como disse um colega, é quase um rock universitário, é verdade. Porque assim, nem todo mundo hoje tem esse perfil de escutar um trabalho conceitual, né, e tal, de parar para ouvir o disco, né? E esse é um lado ruim dos streamings, né? Uma vez a gente fazendo uma entrevista aqui com o pessoal de uma banda de hard rock, com o guitarrista, né, que é o Kiko Dieter, da banda Ancient Machine. E ele fala assim, velho, a gente não tem pretensão de lançar disco hoje em dia, porque às vezes eu trabalho um disco e o pessoal escolhe uma música. Só que assim, eu já penso, assim, eu tenho esse perfil igual vocês aí, né? De fazer um trabalho, que você falou, se você escutar uma música desconexa, às vezes você não vai entender o que veio por trás, né? E como é que vocês analisam, assim, que foi a receptividade do pessoal com a música de vocês e pelo perfil do trabalho de vocês, assim, vocês acham que os fãs também vão ouvir conceitual ou tá assim, uma música tá saindo mais do que a outra no Spotify? Como é que, ou qualquer outra plataforma? Você quer falar, Matheus? Ou quer que eu fale? Então, Léo, você tem que saber. Cara, eu não sei dizer esses dados. Sim. Em relação aos dados, é porque assim, a minha ideia inicial era lançar o disco todo de uma vez, né? Por ser um álbum conceitual. Só que é legal para nós, né? A gente que curte isso. Mas a sociedade, né, hoje em dia, ela escuta de uma forma muito mais fragmentada, né? Por conta das tecnologias. 30 segundos, a pessoa já... Se em 15 segundos você não convencer, então tem que ser assim... uma porrada e você, não, tal. E aí a gente acabou lançando singles, né? A gente falou, pô, vamos lançar um single, só que a gente fez tudo na sequência. Janeiro, porque a gente já tinha agendado, já tinha prometido pra galera que em janeiro ia lançar. Eu falei, olha, então em janeiro temos que lançar alguma coisa. A gente lançou no final o single Entre a Espada e a Cruz, né? Depois lançamos o single Mirage. E aí depois que a gente lançou junto dos clipes, né, também que a gente tinha esses clipes, senão acaba que fica tudo como se fosse assim, se você se você lançar tudo de uma vez, as pessoas não dão conta de ver, né? Então você tem que lançar aí tal, a pessoa escuta, a música que tem sido mais ouvida é Entre a Espada e a Cruz, né? Mas essa coisa vai oscilando, né? Acho que foi o primeiro clipe, foi o primeiro single. Aí depois Miragem cresceu, e agora sim eu tenho visto pelos dados, né, de Spotify que a última música do disco, né, Hoje Não Amanhã, tem crescido pra caramba, né? Aí até tava conversando com uns amigos falando sobre possibilidade de gravar um outro clipe, né, em breve, né, quando der uma melhorada aí na situação. Aí eles, não, grava Hoje Não Amanhã. Que eu tava falando, talvez Teogonia e tal, que é a primeira, né? Teogonia começa com uma porrada, a música já começa mostrando para que chegou. Já começa com o né, da criação do universo, um gravão, né? Aí tem uma coisa legal também, cara, para dizer, depois eu vou ver até se eu pego ali para mostrar, eu esqueci de deixar separado, é que cada uma das músicas também foi criada uma arte... um desenho para cada uma das músicas, que depois a gente tem essa intenção de lançar o vinil, né, em breve, assim que tiver um pouquinho mais de tempo e grana também, porque é caro pra caramba lançar um vinil, né? Mas como é um disco conceitual também, cada música vai ter a letra e a arte para a pessoa entrar naquela viagem, entendeu? E vai ouvir, vai ler a letra e ver a arte, e cada arte foi criada pelo Ezequiel Moura, né? Um artista de Curitiba, relacionada às letras, né, da música, ao tema e tal.
Então, acho que também tem esse diálogo visual, né? Que se você entrar no nosso Instagram, já tem algumas artes por lá, mas a ideia é para o vinil mesmo, assim, a pessoa ter uma imersão naquela viagem psicodélica, progressiva e entrar mesmo na onda, né, do E vai som, ser né? só vinil ou vocês vão lançar, tipo, CD também? Não, acho que só vinil. Acho que só vinil. Eu mesmo não tenho nem onde tocar CD aqui em casa. Tem um Eu toca-disco também não aqui. tenho, não. Eu tenho CD só para colecionar. Eu tenho CD só antigos também. Mas Também tenho não, tenho não. já tá, dá pra ver daqui, né? Hoje em dia é tudo no celular. Cara, e assim, o CD acabou que eu vi uma pesquisa outro dia, uma reportagem, dizendo que no ano retrasado foi o ano, desde a década de 80, se eu não me engano, 80 não, que ainda não tinha CD direito, foi acho que a década de 90, que o vinil vendeu mais do que CD. Então, assim, tá tendo uma retomada mesmo do vinil, né? E essa coisa de cultuar, né, o, o retrô, né, o vintage, sei lá. E eu acho super legal, né? Porque você tem uma coisa palpável, né? Eu sinto um pouco de falta disso nessa onda muito tecnológica de Spotify, que é tudo na nuvem, fica num lugar que você não sabe, né? E é Pegar legal o você encarte é outra coisa. pô, Eu você gosto, fala, eu olha, eu gosto de fiz olhar. isso daqui, ó, tá aqui o disco, né? Você pega aqui, ó, tá aqui, ó, gravei isso daqui, né? É diferente do que, E vocês botando no vinil, vai ser um trem do tamanho do pô, mundo, né? Você olhando assim. aí a arte vai ficar É um bonita. quadro, né? É um quadro. Eu tenho até medo, assim, quando eu lembro, né, que meu pai tinha muito vinil. E assim, aí eu via vinil dele do Wing Malmsteen, essas coisas assim, só que eu era muito pequeno. E aí, quando perdeu o som de disco, começou CD, eu cortei tanto vinil na tesoura quando eu era menino, as fotos dos encartes, que eu paro pra olhar hoje assim, eu falo assim, que barbaridade eu Meu, fiz, bicho. Tinha um vinil da trilha sonora do Batman E de seu pai, cara? 89. Seu pai fez o que com você? Ele não me matou, não, porque ele já tinha separado da minha mãe, né? Ele me dá uma piada até hoje, assim, quando a gente para pra conversar, ele gosta muito de ler quadrinho também, eu gosto muito de quadrinho, né? A gente vai trocar revista, vai conversar Eu assim. também sou fissurado. É muito bom, moço. Ele Eu me tive deu que esse parar, choque de cultura. eu tive que parar e botar na minha cabeça assim, não, só por hoje. Hoje eu não vou comprar, por hoje não, né? Tem que ser assim mesmo. sabe? Porque se você Pensamento deixar, você gasta o não salário cabe mais todo só aqui em com casa. revista. Cara, é uma loucura mesmo. Coisa de doido, coisa de doido. Sim, mas lendo o release de vocês, né? Quando a Júlia me mandou, falou assim que vocês já tocaram com grandes nomes, assim, né? Como é que foi essa experiência? Assim, alguns músicos de vocês, né, já tocaram, por exemplo, com Elza Soares, né? Sim, sim. O Gabriel Lodo, né, que é o baterista, que tocou assim com uma galera, né? O Christian também tocou com o Lobão, né? Mas assim, Elza Soares, Paulinho da Viola, Baco Exu do Blues, a Bayomi, foi tudo Lodo, né? O Gabriel Lodo, só que ele gravou com a gente bateria, né? Mas ele também é um grande baixista, né? Então ele toca muito com essa galera e ele toca muito samba também, né? Ele fala que a escola dele é do choro, né? Do chorinho e tal. Então ele toca em alguns projetos de samba, até pagode e tal. E tocou com essa galera da pesada aí, né? Elza Soares, Paulinho da Viola, de responsa, né? Acho que gravou outro dia com o Martinho da Vila também, se eu não me engano, que eu vi uma postagem dele. Agora, recente, né? Então ele também tem uma entrada legal aí. Na verdade, assim, todo mundo toca com. Acho que tirando eu, né? Eu toco com O Matheus alguns. toca com o Rio de Janeiro tudo, que ele já falou. O Matheus toca nos cinco projetos, eu acho, sei lá quantos. O Cris também grava com um monte de gente. Coro de Frila. Todo mundo tem outras bandas, né? Tem o Astrovenga, que é do Christian, tem o Inquilinos da Casa Verde, do Matheus, o Lodo, eu não sei se tem algum projeto
Ele tocava com a galera do samba, agora eu me esqueci o nome também. Mas não é a banda dele, né, em si, mas é um que ele toca mais fixo aí também. E, enfim, mas todo mundo toca com várias pessoas, né? Acho que só eu que não tenho mais tempo também de tocar, mas... Ah, eu tocava num forró aqui também com uma galera, assim, mas só de zoeira, assim, de Só o sacanagem. lazer. Tô Só fazendo no nada, vou lazer. tocar um forró. Só pra tocar nas festas juninas, né? Pô, tava chegando, né? Era mês que vem, bicho. Seria a hora agora, né? O Nordeste tá em luto, porque não tem São João já tem 2 anos. Pois é, eu vi também que não teve carnaval, né, cara? É bravo. É, é, pergunta assim pra bastidor mesmo, assim, pra saber de vocês assim. Na opinião de vocês, qual foi a música mais difícil pra você compor, Léo? E qual é a música que vocês acham mais difícil executar? Qual a música assim que Matheus fala assim, porra, vai ser essa aqui agora? Ah, puxa aí, Matheus, tô pensando aqui. Vamos lá, não, eu acho. Cara, eu não sei, todas as músicas têm a sua dificuldade. Eu acho que no início, pra mim, as músicas de Fretless foi a maior dificuldade pra mim, por causa da sonoridade. Mas eu acho que Teogonia, acho que é talvez a mais difícil. Ela é bem complexa, né? Eu acho que é a que tem mais partes e mais detalhes pra gente prestar atenção, assim, entendeu? Tô olhando aqui, é a É, segunda maior do disco, ela, né? Teogonia é a segunda maior do disco, né? É, acho que só perde pro Hoje Não Amanhã, né? Exatamente. Acabei de ver aqui. Cara, de compor, assim, de tocar, eu acho que, lembrando agora da gravação, tem uma parte maldita na música Bezerro de Ouro, que tem uma técnica de polegar Bezerro de Ouro também é um pouco complicado também. que Bezerro de Ouro é, também é é bem complicado. difícil, cara. É bem difícil. Uma técnica. Então, assim, tem uma técnica difícil no violão. Essa deu bastante trabalho para gravar. É... Se eu preferir. E... Mas, Mas mas acho que para compor, cara, talvez a mais difícil. Cara, talvez Bezerro de Ouro também, ou Teogonia. Teogonia tem muitas partes, e acho que foi a primeira também. Pensando em toda a complexidade, tudo que eu tive que estudar para escrever a letra, eu acho que Teogonia foi a mais difícil mesmo, né? Porque eu sentei, fui ler e tal, e foi um processo mesmo, assim, de eu tenho até anotado assim, comecei a compor em tal dia e terminei em tal dia, assim. Então teve algumas que demoraram meses mesmo, né? Algumas duraram uma semana, 3 dias, mas algumas duraram meses, assim. A última que foi composta foi A Cura, que foi no início da pandemia, né? Não coincidentemente, né? Veio A Cura por último, né? e É a bom. cura a gente começou a fazer a cura assim em casa, assim, mas ela foi ter um arranjo mesmo real mesmo só no estúdio, porque a gente chamou o Garnizé, o Léo contatou o Garnizé, que é um grande percussionista, um grande musicólogo. Quem contatou, na verdade, foi o Lodo, né, que passou esse Isso. contato, tocava com ele na Biomia Beat Orchestra. E, e aí a gente deixou meio que para criar assim junto com ele lá no estúdio mesmo. Assim. Aí Uhum. foi uma criação mais conjunta. Acho que é até legal falar um pouquinho dele, né? O Alexandre Garnizé, que é uma figura aí também que já tocou com o mundo todo, Gilberto Gil, Marcelo Yuca, do Rapa, né? O Otto, e Richard Bona, já tocou com uma galera aí, fera, né? Internacional. E ele também é um fundador de um bloco afro aqui no Rio de Janeiro, o Tambores de Olocum, né? Que também é sensacional. E, pô, uma grande figura, né, da percussão brasileira, como o Matheus falou, né, o cara, ele também é estudioso, né, musicólogo, etnomusicólogo, levou um monte de tambores, um monte de percussão africana, enfim, vários instrumentos que eu não conhecia, ele foi... Tem um pedacinho disso no documentário, Tem, para quem tem, quiser ver. boa lembrança.
que ele vai explicando, esse daqui é um tambor de não sei aonde, esse tambor é de não sei o que, esse pandeiro é de tal, e vai trazendo. A gente tem tudo anotado, né? Isso daí para depois, obviamente, colocar no disco, né? Mas foi muito legal, porque ele foi para gravar uma música, né, Matheus? A ideia era ele gravar a Cura, que a gente falou, olha, foi uma sugestão do Cris, né? Não vamos fazer essa com bateria, vamos fazer com uma parada diferente, com violão, sem guitarra, né? E a gente acabou entrando nessa onda. Aí o Lodo falou do Garnizé, ele topou e pô, fez esse arranjo foda e tal. E aí ele acabou gravando mais um monte, né? Gravou percussão na teogonia, aqueles tambores que traz uma parada bem afro, assim, bem ritualística a teogonia, né? Uma coisa nada a ver com Grécia, né? Pelo contrário, né? E colocou também, colocou na Miragem, colocou percussão no Hoje Não Amanhã, colocou em quase todas, acho que ele fez em 5 músicas. Então foi um cara super parceiro, assim, a gente ficou até, desenvolveu uma amizade, é um cara muito bacana, assim, acho que todo mundo que está envolvido no projeto, assim, né, o Dan Santana, o Lucas Santana, que também gravaram os clipes, né, o pessoal do Estúdio Carolina lá também, foi bem massa, assim, com a gente, né, o Ângelo, né, o Caian, então foram super parceiros, assim, e tal, ajudaram a gente um monte, e o disco também chegou a esse resultado graças a eles, né, os caras são muito profissionais, assim, tem muita paciência e muita competência também, né, isso é inegável, né, tem que fazer jus ao trabalho dos caras também, eles são. Eu achei interessante você falar essa questão do tempo, né, que para fazer, porque assim, para compor, né, você fala assim, chegou a ser semanas, né, meses, né, e tal, porque para o pessoal enxergar essas coisas, né, porque assim, hoje a gente está vendo tanta música descartável, assim dizer, né, que é fácil de fazer, forró de plástico, esses trem assim, que o pessoal acaba, né, não valorizando tanto um trabalho de composição séria, né, para mostrar assim. Vocês são a banda toda mora no Rio de Janeiro hoje ou só vocês dois? Mora. Todo mundo. Mora todo. Porque você falou que ia buscar para ir para o estúdio. Né? Isso. E como é que é Na assim, verdade, essa aceitação? São cariocas, menos eu. Que já quase um carioca. Que né? já tô aqui há 7 anos, né? Como é que vocês sentem assim a cena aí no Rio? Como é que a galera te aceita? Aceitam vocês? Porque assim, esses dias eu entrevistei Gus Monsanto, né, que é de Petrópolis, né, e tal, cantou em muita banda de hard rock. E ele descreveu que recentemente a pandemia fez fechar muitos bares, inclusive um dos maiores bares de rock do Rio, sim, né? Sim. E aí, como é que é isso aí, a cena para o alternativo, para o rock, ou só toca funk? Como é que vocês sentem isso aí como músicos? Cara, eu acho que Matheus pode responder melhor essa pergunta do que eu. Cara, o que eu posso dizer? O rock and roll, eu acho que, no geral, assim, já é um estilo que tá um pouco batido também, assim. Eu mesmo, como amante de rock and roll, também sinto... Precisa ter alguma coisa realmente muito nova para poder assim, mas essa cena, aos poucos, já vem aos poucos se cansando mesmo, assim. Eu acho que uma boa alternativa para quem faz som autoral, de qualquer estilo, para mim, pelo menos, foi tocar na rua, com o Cris, né? Tocar na rua. Mas, na verdade, para quem faz música autoral aqui no Rio de Janeiro, no geral, tá ruim. Tudo. Entendeu? A não ser que você toque baile de formatura, como eu já toquei muito em banda de baile, ou que você toque um sertanejo, que é uma coisa que tem crescido absurdamente, assim, Sim, né? alta, Quase né? um monopólio. É quase um monopólio, né? Porque tem... Aí eu já vou fazer minhas críticas aqui com todo respeito, nada contra estilo. Eu, na verdade, até gosto de muita coisa. Mas é porque tem, enfim, tem agronegócio envolvido, tem indústria de bebida envolvida, tem, enfim, grandes corporações de comunicação envolvidas.
Então a gente bater, qualquer que seja o som autoral, bater de frente contra isso, é difícil. É difícil, entendeu? E a Devaneio veio trazer esse sotaque um pouco mais de brasilidade, que eu acho que também a gente trazer outros estudos para essa sonoridade do rock e tal. Eu acho que para esse meio alternativo do Rio de Janeiro, assim, ainda tem um pouco tem crescido um pouco desse sentimento de querer algo mais brasileiro, tá ligado? Então, nisso eu acho que a gente pode se enquadrar melhor. Não sei porque a gente não fez o teste, a prova real. A gente não foi para tocar ainda, né? Não fez o show. Exatamente. Mas falar sobre a Devaneio em si. Mas eu sinto que tem um pouco essa urgência da galera sentir alguma identidade brasileira no som de rock and roll hoje em dia que a galera tá fazendo. E quando eu digo brasileiro, não é tocar samba, pandeiro, não é isso. Sabe qual é? É alguma coisa que seja nossa. Pode ser guitarra, rock and roll, pegada, metal, mas, sei lá, alguma coisa que seja nossa, que não seja formatado, que não seja copiar o que esteja rolando lá fora. Entendeu? Total, concordo. Cara, música autoral é trabalhar, mano. Trabalhar. Não tem jeito. Pro rock, pro rap, pra qualquer coisa. Tem mais espaço para alguns, mais espaço para os outros, mas no geral tá ruim para todo mundo. E o lance é que a gente é independente também, né, Romulo? Então, assim, eu vejo até alguns lugares aqui no Rio que teria a possibilidade da gente tocar, festivais também, eu tenho alguns contatos em festivais e tal, amigos que organizam festivais grandes e pequenos, né, também festas, amigos que organizam festas, mas que assim, já com alguns até já falaram, ó, acabando a pandemia, vocês vêm tocar e tal, sabe? Só que precisa acabar, né? Porque foi exatamente isso, né, que eu falei um pouco antes, né? A gente gravou o disco em outubro, né? Aí finalizar o processo de mixagem, masterização, enfim, dezembro, né? Terminou tudo, vamos dizer assim. E aí lançou em janeiro, né? Então, e ainda não tem uma perspectiva de uma melhora real, né, da situação da pandemia, né, onde, como a gente está vendo em alguns países, né, sei lá, até o final do ano, ou ano que vem, até é curioso que no documentário eu falo, né, não, a gente não quis lançar no final desse ano, porque foi um ano muito marcado pela pandemia, mas ano que vem já é um ano mais promissor, né? Você viu o vídeo, você fala, sabe de nada, inocente, né? Então, assim, a parada está indo mais longe, né, do que a gente imaginou, e a gente não teve oportunidade ainda de ver essa temperatura da recepção do disco, né, no público, né? Eu vejo algumas casas de show, não digo, obviamente, né, sei lá, circo voador, que a gente ainda precisa comer bastante feijão para chegar lá. Acho que a gente chega um dia. Mas, né, tem outras casas. Existe ainda, exatamente, existe ainda público pro alternativo, né? Mais do que pro rock. Total, assim, para quem... assim, existe cena de rock também, mas eu não sei quanto, eu confesso que eu não sei quanto é forte. Assim, eu sei que na Baixada é forte. Tem a galera de rock bacana, assim, na Baixada Fluminense, né? Regiões cercanias do Rio de Janeiro, mas no Rio de Janeiro eu não sei como é que é. Mas eu sinto que, no geral, na cultura brasileira hoje em dia de música, quem ocupou o espaço que tinha a irreverência, a atitude que o rock tinha foi o rap. Total. Sabe? Total. Quem tá enfim, é o espaço que ocupa hoje, eu acho, é do rap, assim. Um caráter mais político, assim, né, de crítica social, contracultural. Né, exatamente. E aí não vamos buscar culpado, quem é o culpado, se a culpa é das bandas, se a culpa é do público, não sei o quê, se a culpa é do rap, cada um tá fazendo o seu, entendeu? Eu achei interessante. Mas isso eu falo. Cortei vocês? Não, mas isso é um fato pra galera refletir, de repente, não sei. Porque assim, eu achei até interessante você falar essa questão assim, da identidade, né? Porque eu tenho muito isso, assim.
É, eu acho que a banda, quando começa realmente, o músico, o artista, quando começa a fazer algo autoral, ele tem que fazer a sua marca, tem que deixar a sua impressão ali naquilo, né? Como o Matheus bem falou, quando ele está gravando baixo, ele fala assim, eu vou deixar minha marca aqui, eu vou fazer isso. E esse lance da brasilidade na música, eu acho que a gente tem que imprimir mesmo. Tem que botar, né, pra galera falar assim, ó, é do Brasil, esse negócio aqui é do Rio de Janeiro e tal, porque, assim, a nossa música, né, MPB, Bossa Nova, tudo aí que foi grande, né, é respeitadíssimo lá fora do Brasil. E aqui a gente fica com aquela síndrome de vira-lata, querendo comprar só o que tem lá fora, né? Quando eu me lembro a primeira vez que eu escutei o Angra, que eu fiquei doido, porque assim, eu só tava escutando metal americano e europeu, né? Música clássica misturada com aquilo ali. E quando eu escutei maracatu com rock, né? Maracatu no metal, eu fiquei assim, poxa. Tu ouve o Holy Land, né, cara? Holy Land é um disco perfeito, né, cara? Exato. Sepultura também, o amigo tá falando ali. Eu ia falar e Nação Zumbi. Nação Zumbi é o Roots do Sepultura foi né, aquela explosão. Pô, quando eles foram gravar lá com os Chavantes, né, cara? O Sepultura é um grande exemplo disso. Que também estava lá, né, no metal e tal, né? Buscando algo próximo a bandas de fora, e quando fez uma parada nacional, né, uma parada das raízes mesmo do Brasil, né, mais raiz do que música indígena aqui no Brasil é impossível, né? Então, assim, a parada explodiu, os caras levaram os Chavantes para cantarem e tocarem com eles lá na Alemanha, um festival gigantesco, assim, então... eu achei aquilo sensacional, né? Que bom que lembraram aí do Sepultura, eu estava até para falar disso mesmo. E eu acho que a gente também busca um pouco disso, sabe? Com o devaneio. Não com a música indígena em si, mas com uma coisa, um sotaque da brasilidade. Todo mundo aqui gosta de MPB, sabe? Todos os músicos da banda... Eu toco o samba também, adoro samba, componho samba, né? Ainda não tenho gravado, mas... penso em lançar um disco de sambas, assim, como Léo Corrêa, não como Devaneio, né? Mas, assim, o Matheus toca com outros projetos, né? O Calvano, né? Os Tatuís, que é uma parada mais MPB, o Lodo também, outros projetos mais... O Cris, todo mundo, assim, curte a música brasileira, valoriza, né? Acho que, assim, ninguém tem essa coisa de, não, o rock e tal... a gente curte música folk, música instrumental brasileira, né? MPB, não tem como, né? Ser músico no Brasil e não valorizar MPB, né, cara? É nossa história. Exatamente. Né? E o que eu acho interessante, assim, quando eu escutei o trabalho de vocês, o que eu mais gostei é o lance de cantar em português, né? Porque cada dia tem esse negócio, assim, cada galera quer fazer um som, já pensa logo em fazer algo em inglês, quer pro gringo ver e tal, assim... Se for olhar Sepultura e Angra, quando lançaram lá atrás em inglês, eles podiam dizer assim, vamos levar a nossa cultura de uma forma que o gringo possa ouvir mais. Mas como hoje a gente tem tanta tecnologia, e eu vejo bandas assim igual vocês, que já chegam levantando a bandeira e falam assim, não, a gente vai cantar em português, vai imprimir nossa brasilidade aqui, faz a galera lá também olhar assim, não, eu tenho que tentar entender o que esses caras estão fazendo aqui. Sim, né? Sim. Ele tem que se esforçar um pouquinho para entender nossa música, não é só a gente tem que entender a música dele. Cara, a sua fala me lembrou um episódio muito curioso, eu não sei se eu já contei isso pro Matheus ou se ele conhece. Tem na época que eu ouvia mais punk, assim, Crush e tal, esse tipo, umas coisas bem pesadas de punk, eu conheci uma banda da... 22. Quase isso. uma banda da Finlândia que chama Força Macabra, né? Força Macabra. E eles fazem cover de Olho Seco, de Ratos de Porão, cantando em português, entendeu? E assim, os caras escrevem letras em português por conta das bandas punk aqui nacionais, saca? Então, assim, às vezes você viu umas frases que não faziam muito sentido em português, né? Os caras traduziram e tal. Mas eu achei isso genial, sabe? Assim, tipo pagode japonês. Assim, tipo pagode japonês. Eu sou galinha. Caraca, isso foi foda. É foda. Ó, Miguel, misturar a nossa influência de música brasileira com rock ou qualquer outro estilo que seja tem um brilho único.
É, total, cara. Concordo. E Pois eu agora acho que pagode japonês é Mas eu foda. fico pensando, cara, tipo, a gente tá rindo do pagode japonês. Várias vezes eu fiquei pensando, pô, cara, às vezes as nossas músicas em inglês, às vezes pro gringo é meio isso, assim, é meio, sabe? É O cara tá verdade. lá cantando lá, o que esse cara tá falando? Não tô entendendo a dicção, a letra, a conjugação do verbo, a sabe? frase sem O cara sentido. tá falando, sabe? Ali já vem ali aquele Pô, brasileiro de novo aqui. e, cara, pô, eu me lembro que eu mostrei um som, sei lá, do grupo de rap, que tava cantando em inglês com um gringo, que era amigo meu, assim, eu conheci, assim. Aí o cara, I don't understand nothing at all. Pode crer. Mas É, legal, não, não lá. tô entendendo nada, Pô, beleza, cara. mas Curti a harmonia legal. aí. A gente tem umas coisas brasileiras também, né? Por exemplo, na música Akura, ele colocou um ritmo, o Garnizé colocou um ritmo de boi, né? No tambor também. Eu pensei em algumas coisas, na Cura também, uma coisa meio pro Ijexá, mas virou meio que uma cúmbia também, né? Então, tem umas coisas, né? Eu vejo assim também muita influência do violão que eu busquei do Baden Powell, sabe? Uma coisa bem brasileira Uhum. mesmo. Clube da Esquina, né? Eu gosto muito do Milton, do Clube da Esquina, essas harmonias doidas que eles fazem, assim, sabe? Então, acho que essa brasilidade vai aparecendo, né? Em vários elementos, assim, né? Não é bom. Baden Powell tem Isso é um CDzão, eu esqueci agora, moço, que fizeram até um cover na última The Voice. Todo assim, né? Afro Sambas? Oi? Os afro-sambas, Os Afro Sambas. Isso. Esse discão aí. com Sensacional. Vinícius, né? Com Vinícius de Moraes. De É, Moraes. sensacional. Berimbau, né? É, tem umas músicas bravas lá. Não, ali é porrada. E eu sei que vocês já falaram aí que vocês estão querendo gastar o disco ainda bastante. E você está querendo começar a compor, né? Mas e para o próximo? Como é que vai ser? Vocês já têm ideia assim, se vai ser nessa mesma pegada de letra? Que é que a gente pode esperar aí? Esperar Matheus cantando agora com dois baixos, com as duas mãos assim ao mesmo tempo. Um baixo de 15 cordas, só no tap. É, Cara, é assim, não tem nenhum projeto ainda mais elaborado, né? Mas assim, eu tenho pensado assim algumas coisas, sabe? E vai exatamente nesse sentido do que a gente está falando de buscar uma maior brasilidade ainda, sabe? Eu acho que vai um próximo, né? Acho que ainda é cedo para eu dizer, mas eu obviamente não quero que a gente pare por aqui, né? Acho que a gente ainda tem uma longa estrada ainda, né? Para percorrer, até porque como a gente falou também, desse disco ainda tem muito pano para manga, né? Muito show, quero fazer muito show com eles e tocar com essa galera que, pô, os caras são fera demais também e a gente tem que fazer show, sabe? Tem que viajar com esse disco e tal. Mas para um próximo disco eu penso em buscar mais essa coisa da brasilidade. Quem sabe pegar mais de mitologias indígenas para uma construção é, de próximos discos, ou, sei lá, dos orixás também, sabe? Pegar uma coisa menos também europeia, né? Eu sei que eu não fiquei preso nisso, né, nas composições, né? Mas talvez buscar uma coisa que tenha uma brasilidade ainda mais marcante, né? Eu acho que o violão tá ali, né? Tá ali em todas as músicas, né? Eu não toquei guitarra no disco, toco também, mas quis manter o violão. Algumas eu coloquei o de aço, né? Porque fazia mais sentido para algumas músicas. Mas eu quero cada vez mais assim trazer essa coisa do brasileiro, né? Mostrar o que a gente, como dizia o Chico Science, né? Que é colocar a parabólica no quintal, né? Que é exatamente isso, de você quando você fala da sua tribo, quando você fala do seu bairro, né? Você fala com o mundo inteiro, né? Então acho que é mais ou menos isso que eu pretendo, né?
construir aí com o pessoal pro próximo disco, né? E também, às vezes, quem sabe até, né, fazer mais parcerias, né, nas composições, porque muita coisa eu já cheguei aqui e já estava pronta, né? Então, quem sabe aí num próximo a gente já não faz um processo mais coletivo também, né? Vamos ver, né? Acho De que pode ser acampar, botar a banda toda num sítio. Cara, exatamente. Uma das primeiras ideias de gravar o disco que eu pensei foi essa. Tá cheio de produtor também na banda, né? Exatamente, tá cheio de produtor, pô. O Chris produz também, tem um monte de gente aí, pô. Pega umas férias coletivas aí, todo mundo vai junto. Pô, vai junto, vai pro sítio e grava tudo, compõe, grava. É isso, né? A Marina falando aqui. Enquanto isso, a gente vai aprendendo as letras para acabar a garganta no show. Exatamente. Exatamente, pô. Tem que ver esse rapaz, show logo. Teve um rapaz que mandou uma pergunta aqui mais cedo eu não sei se ele tá vendo a live ainda, o nome dele é Ed, ele acompanha tudo aqui da página, amigão nosso. Sempre ele tá conhecendo bandas novas aqui através da gente, ele agradece muito. E aí ele fez uma pergunta direto para Léo, assim, quando o Léo falou que é professor, fez faculdade, né, de música. E ele perguntando assim, como é que é a faculdade de música, né? Questão assim do curso, como é que funcionava, né? Que ele ficou curioso. Ah, sim. Cara, o que eu fiz foi licenciatura em música, né? Então eu fiz um curso de música para dar aulas de música, né? Que é um trabalho também que eu faço, né? Então, assim, você faz na época, né, eu nem tinha Enem, né, era o vestibular da universidade, né, que eu fiz, agora você faz no Enem, e depois você faz uma prova do THE, que é o teste de habilidade específica. Aí você é avaliado no seu instrumento, né, no meu caso foi o violão, você faz uma prova teórica de música, uma prova de percepção musical, ditado melódico, e solfejo, né, que é você cantar o que está escrito na partitura, e tocar, né, tocar. E aí, se você passar nessas provas, você entra na universidade, 4 anos de curso, e várias disciplinas, né, no meu caso eu fazia as disciplinas do instrumento, por exemplo, violão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né, todo o semestre tinha recital de violão, todo o semestre e tal, né. Aí composição, contraponto, história da música brasileira, pedagogia musical, enfim, várias disciplinas, percepção musical também tem todos os semestres, né? Canto coral, enfim. E a aula de educação musical, né? Mais focada no ensino também tanto para você ser professor do ensino básico, né? Tanto fundamental quanto ensino médio e tal, mas depois você pode também ir para o ensino superior, né? Dar aulas também em faculdade para formar outros professores, né? Mais ou menos faculdade de música. Eu não fiz faculdade de música, mas o que eu ouço o feedback das pessoas amigos meus que fazem, assim, e aí o Léo pode me corrigir se eu estiver errado, é porque como qualquer ensino acadêmico, né, que a galera acha que não é curso técnico, é acadêmico. Então você provavelmente vai pegar pouco no seu instrumento para realmente tocar ali. Tem algumas práticas de conjunto, tem algumas coisas ali, mas no geral é acadêmico. E você tem que correr atrás para poder aplicar a sua prática, assim como qualquer outra faculdade. O cara não vai te ensinar a projetar, ele vai te ensinar, assim, na faculdade de engenharia, ele não vai te ensinar eventualmente a ser como é que é você engenheiro no dia a dia, na empresa de engenharia. Você não vai começar a construir um prédio no primeiro semestre. Com certeza. No caso, assim, quando você não faz a faculdade no seu instrumento, por exemplo, que aí tem a diferença da licenciatura para o bacharelado em música. Bacharelado. O bacharelado você toca bastante. Por exemplo, você toca mais. No bacharelado você toca mais. E vamos dizer assim, no bacharelado você toca mais, na licenciatura você escreve e lê mais do que toca, entendeu?
Mas Estuda mais arranjo. é, e como toda faculdade, né, cara, você aprende, sei lá, 30% do que Aprende coisas que você às vezes não quer, né? Sim, exatamente. coisas que você fala, pô, isso Você quer se especializar. não me interessa, exatamente, né? Às vezes você quer ir para produção musical e, tipo, tá fazendo uma licenciatura, são coisas bem distantes, né? Bem distante. E você tem que correr atrás depois, com certeza. Especializar, ler, estudar. Para Não, poder mas ser ficar músico é um tudo estudo para a alinhadinho. vida toda, né, cara? Música é um estudo para a vida toda e ainda assim vai faltar, né, cara? Depois que o Hermeto Pascoal veio à Terra, a parada ficou mais difícil, né, cara? Todo dia os caras vão inventando coisa nova. O Pô. pessoal aqui da Fotorama fez uma pergunta que eu já ia fazer agora, porque, tipo assim, eu sempre deixo essa pergunta por último. Eu sei que a conversa tá boa e a cerveja tá gelada, só Opa! que segurar o pessoal mais do que uma hora, assim, é cansativo para vocês Claro, também e tal, claro. né, pessoal? E é bom que deixe com um gostinho de quero mais para trazer vocês aqui de volta, logo quando tiver mais Pô, com coisa. certeza. Que é o seguinte aqui. Quais são as maiores influências da banda? Assim, e eu até estico mais um pouquinho. Além das influências da banda, assim, o que é que vocês escutam, assim, quando estão de boa também? Tipo assim, não quero escutar uma outra Sim, coisinha aqui. sim. Cara, eu vou falar algumas, acho que depois o Matheus pode falar as dele. Eu até já deixei separado, cara, Pink Floyd, Você tá com né? seu violão aí perto também? Você manda um som Tô pra nós aí. tá Aí, aqui ó. do lado, aqui do lado. Pink Floyd, certamente, Led Zeppelin, né? Todos esses clássicos, né? The Doors, Jimi Hendrix, Jethro Tull, né? Mutantes, como eu já falei aqui. Emerson, Lake and Palmer também é uma Porra, galera que influenciou bastante a mim. Black ali é Sabbath, muito tem doido. alguns riffs assim que eu bebi na fonte do Black Sabbath mesmo. Acho que essa coisa de guitarras mais psicodélicas, solos, né? A gente foi muito para essa onda, né? Você vê, por exemplo, o solo do Entre a Espada e a Cruz é bem na onda de Jimi Hendrix, né? Essa pegada que eu posso até tocar depois aqui no violão pra gente. É, Já essa coisa da brasilidade, né? Mais psicodélica, acho que posso dizer os Mutantes, Novos Baianos, sei lá, Secos e Molhados, Alceu Valença também bastante, né, nessa coisa do baião, tem uma música nossa que é um baião, né, o Bezerro de Ouro, é, coisa do funkeado, né, desse groove mais setentista, Tim Maia, principalmente da época do Racional, né, Jorge Ben, aí também de gringo, sei lá, James Brown, Stevie Wonder também, né? Até no Teogonia tem uma influenciazinha do Stevie Wonder, a galera não percebe muito que ele é mais pesado, mas tem uma influência assim. E acho que do violão, cara, essa galera que eu falei, né? O Clube da Esquina, né? Do Milton, enfim, toda a galera do Clube da Esquina também que são só fera ali, né? Baden Powell, mais ou menos por aí, cara. Tem outro violonista também muito bom que eu gosto, que é o Garoto, que é o Aníbal Augusto Sardinha. Um cara já faleceu há muito tempo, mas tinha o nome de Garoto, compôs vários choros, assim, era um cara incrível. Depois você dá uma escutada e a música Bezerro de Ouro tem uma influência também dele, assim. Acho que por aí, cara, já falei bastante. Raul Seixas, eu também gosto muito, né? Falando de Bahia, pô, Raul Seixas é Toca Raul. sensacional. Pô, toca Raul, né? E uma. Bom, eu não sei se vai sobrar muita gente para eu falar agora, depois disso. Fiz uma lista, né, cara? Eu não sei se vai sobrar muita gente para falar agora, mas assim, eu posso dizer das minhas influências, pelo menos, aonde eu coloquei, como eu pensei meus baixos para cada música, esse tipo de coisa. Fora essas influências todas mais clássicas, que estão nítidas na composição, assim, trazer uma onda meio The Doors, meio brasileiro, mais funk, assim, eu trouxe as influências de estilos de baixistas que eu gostava, de trazer coisas que eram mais modernas, entre aspas, flertar com coisas que eu estava ouvindo na época também e tal. Então,
o Temple of Shadows do Angra, por exemplo, foi uma grande influência para minha construção de fretless, de entender. Porque eu vejo uma semelhança no disco, né? Essa onda do violão brasileiro aliado a um som mais... Eu sou, no fundo, um aquela metaleiro. Shadowhunter, aquele violãozão no começo. Meu Deus do céu. Exatamente essa música aí. Tá uma onda assim. Acho que é Morningstar, que tem uns fretless bacana pra caramba. Sou doido nessa música também. Você tá, só falta você falar Sprout of Time, que aí você termina de me matar. Enfim. E também tava ouvindo muito Opeth na época. Opeth. Que é uma banda de rock progressivo mais moderno. Eu adoro rock progressivo, eu sou fissurado em Crimson, uma das minhas bandas favoritas. Mas eu tava ouvindo muito Opeth na época. Fora isso, tem as influências, assim, eu gosto muito do Marcos Miller e quando tiver que botar um slap, comigo não, bota slap, beleza. Bota um slap aí, beleza. Eu curto também. Aí, e a onda do Jaco Pastorius também, sabe? Jaco Pastorius. Que é meio inegável, acho que todo baixista vai te dizer, que gosta de grupo, vai acabar dizendo Marcos Miller e Jaco Pastorius, assim, né? Tem muito pra onde fugir. Tem que pedir a benção. Mas em termos de sonoridade, eu me baseei bastante, cara, nesses progressivos mais modernos, assim, que até flertam um pouco com o metal mesmo. Que era uma onda que eu tava... Eu brinquei que eu sou metaleiro, eu ouço de tudo mesmo. Mas eu já tive fase de metaleiro, já tive fase... E são coisas que fazem parte do meu caráter, né, da minha formação como músico. Então... Na época eu estava muito fissurado por esse trabalho de fretless em música pesada e progressiva. E isso, com certeza, foi uma coisa que influenciou. Eu acho massa, assim, quando... Porque tem gente que encara, você falar assim que é eclético, encara com maus olhos, né? Tem gente que fala assim, quer vestir um rótulo. E pelo nome da página, vocês já podem ver assim que é bem abrangente, né? Sim, eu tive minha fase... headbanger pesado mesmo assim, que foi na minha adolescência ali. E você perguntar, Rômulo, você escuta mais o quê? Eu, de primeiro estilo, sempre vai ser rock e metal, é o que tá no som do meu carro. Mas eu ouço de tudo. Você vê assim, quando eu vejo bem tocado, assim, que nem vocês estão falando aí, tem um CD de samba, eu ouço, eu acho interessante. Um forrozão, assim, bem feito, né? Pô, você vai dizer que Luiz Gonzaga não presta, né? Pô, tem como, cara que né? é doido. Eu gosto de perguntar isso. Toda vez eu sempre começo perguntando quem são quem são as pessoas por trás do trabalho, e no final eu pergunto das influências, porque é engraçado. Todo mundo que passou aqui até agora sempre ouve um Pink Floyd, né? Emerson, Lake and Palmer. Eu sempre estou escutando assim, só vocês falando sempre do povo gente boa, assim. Muita coisa no Brasil. Isso é massa. Eu esqueci de falar também, cara. O Rage Against the Machine, cara. O Rage Against the Machine também tem uns riffs que eu acho que dialogam muito com algumas coisas que a gente faz também, sabe? Uns tempos meio truncados, né? Eu acho que o Rage também tem uma influência aí. Só fazer um adendo também que eu esqueci de citar aqui. A influência do meu professor mesmo, que é o Adriano Gifone, um grande baixista. Quem quiser pesquisa aí, gravou com o Emílio Santiago, é baixista da banda do Síndico, foi baixista do Tim Maia, um dos grandes baixistas brasileiros, Adriano Gifone. E esse que vem sendo objeto de estudo meu assim, há muito tempo, então, são os ritmos brasileiros no contrabaixo. Então era uma maneira de também aliar isso de uma maneira mais experimental, trazer isso de uma maneira que eu gosto mais. Assim, menos... como é que é? Arcaica não é bom de usar. Menos... Enfim, presa a questões tipo, isso, esse samba tem que ser assim, não sei o que, tem que ser cristalizado. A mistura, permitindo a mistura. A mistura. Massa. Entendeu? Léo, pega seu violão aí. Vamos que vamos. Mostra uma parada pra essa galera aí, pra gente se sentir em alto nível. Vou tocar um trechinho de Entre a Espada e a Cruz, beleza? Show de bola. Não vou mais entrar
pensar de errado, nem acreditar que existe um culpado. Se há dois lados eu escolho no meio, ultrapasso e traço um caminho alheio. Desde o Éden, bem e mal coexistem, morte e vida dessa árvore mesmo. Deixa o medo, a natureza e a serpente, frutifico em mim o imposto degredo e faço parte desse jogo entre espada e a cruz. Faço parte desse jogo entre espada e a cruz. A fé e o pecado destilou-se o poder. Alimentou o fogo que uma ideia apagou. Mas o julgamento é dentro do próprio ser. E a chama acesa hoje só inicia a dor. E por aí vai, né? Entre a espada e a cruz. Valeu. Pessoal, muito obrigado mesmo, muito obrigado. Gostei muito de conversar com vocês. Vocês são muito alto astral. Espero que a gente continue trocando essa ideia aí, viu? Eu tenho gostado muito de ter feito esse projeto aqui, começado o projeto Música Massa. Por isso, assim, de conhecer pessoas boas como vocês, saber as histórias por trás das músicas que eu estou ouvindo. E o melhor, assim, estou conhecendo tanta coisa nova, tanta coisa boa, tanta gente legal, né? E o Matheus, quando for gravar alguma coisa, eu vou dar uma chamada assim: ei, meu baixista! Com certeza! Com certeza! Vai que eu gravo uma coisa aí e falo assim: poxa, dá pra rolar um collab aí com a Devaneio, ó. Aí, ó. Tô estudando agora, a página me fez estudar, então tô começando a tocar e tô querendo ser abusado. Tô querendo. Bom, tá certo. Perfeito, tem que ser. Tem que botar os projetos pra frente, é isso aí, cara. Pô, queria agradecer também a você, Romulo. Obrigadão aí pelo convite. A Júlia também, né, que fez essa ponte, Júlia Oric. Então, agradecer a você. Beijo pra Júlia. Parabenizar você aí pelo canal. Tá bem massa mesmo, parabéns. Tenho acompanhado lá, curtido as coisas. E, pô, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de trocar essa ideia legal aí também, te conhecer melhor. Gente fina também demais, e apresentar um pouco do nosso som, da nossa história aí também. Obrigadão, cara. Bom demais. Eu que agradeço, Matheus. Digo mesmo, pô, muito obrigado mesmo pelo convite. Essa aglomeração gostosa que eu tava sentindo saudade, né? Que é foda mesmo, solidão. Pesado. Mas, cara, muito obrigado por poder falar um pouco do meu trabalho, falar um pouco do Devaneio, do meu trabalho dentro do Devaneio, a gente poder trocar uma ideia franca também, sabe? Só simplesmente trocar uma ideia sobre música. E vi aqui também muitos queridos aqui que entraram aqui. Sim. E eventualmente saíram, mas deram seu oi, deram seu carinho aí. E, pô, muito obrigado mesmo, pessoal. Obrigado. Eu que agradeço vocês. E tudo que vocês gravarem de novo aí, me manda, por favor. Esse vinil aí, quando vocês fizerem, já separa o meu, ó, autografa que eu quero. Com certeza, já tá separado desde já, para quando sair. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Valeu Boa demais, noite a vocês aí. Muito álcool gel. Fiquem em casa. Álcool em gel e máscara e cervejinha em casa. Passa o cu na mão. Com certeza.
Valeu, E pessoal. Boa vacile. noite. Valeu, Valeu. Abração. valeu, beijo. Abraço.